Oi, eu me chamo Vitor Augusto, sou participante do projeto onde tem como orientador o doutor Tarcísio Santiago e também o participante. Oi, meu nome é Rian Figueiredo e o tema do nosso projeto é Tijolo Ecológico, a inserção de resíduos de manganês na construção civil. A construção civil é reconhecida mundialmente como uma das atividades econômicas que mais impactam o meio ambiente. De acordo com o World Green Building Council de 2019, esse setor é responsável por aproximadamente 39% das emissões globais de dióxido de carbono relacionadas à energia, além de consumir expressivos volumes de matérias-primas não renováveis. Em relação aos objetivos dos trabalhos, nós temos como analisar o solo e suas características para sua utilização na produção do tijolo ecológico, além também da gente analisar o rejeito de manganês e sua composição química, que favorece a resistência mecânica, ou seja, entender quais são as características delas e como que a gente pode extrair o melhor para ter uma melhor resistência do nosso tijolo. E também estudar os impactos da inserção do rejeito. No caso, entender se ele, até que porcentagem vai ser favorável, ou qual é a porcentagem que a gente vai atingir uma resistência maior, menor, o que, que vai acontecer quando a gente adicionar tal porcentagem em relação à retenção de água, de resistência mecânica. Para a metodologia do trabalho, nós dividimos em três tópicos: o solo, o rejeito de manganês e o tijolo ecológico. Para o solo, nós fizemos a coleta e o preparo para os ensaios de caracterização conforme a NBR 6457 de 2024. Ela está subclassificada em diversos ensaios, como teor de umidade, porcentagem de argila, compactação, limite de plasticidade e limite de liquidez, com as suas respectivas normas regulamentadoras. Já para o rejeito de manganês, ele está subdividido em dois ensaios: a fluorescência de raio-x, que ela vê a presença de óxidos numa amostra, e a granulometria do solo analisado, que no caso, o rejeito de manganês. Falando sobre o tijolo ecológico, nós definimos um traço para ele de 1:6, utilizando o CP2F com adição de filler, 32 MPa, fazendo a substituição simples de 5, 10, 15, 20 e 30% de teor de rejeito de manganês. Para a confecção desse tijolo ecológico, é dividido em três etapas: a mistura, a homogeneização e a moldagem. A mistura é essa substituição simples que nós fazemos de 5, 10, 15, 20 e 30%. A homogeneização é a mistura dos elementos, do cimento, da água e do solo e do manganês utilizado. E a moldagem a partir de pressão em uma máquina específica para a confecção de tijolos ecológicos. Depois do tijolo ecológico ser feito, ele passa por uma cura química. Essa cura química ela pode ser feita de duas formas. Ou você pode colocar algum tipo de material isolante para reter essa umidade, ou você pode umedecer periodicamente até atingir 28 dias, onde atinge a sua resistência final. Para tijolos ecológicos modulares, é feito o capeamento. O capeamento é um processo de sobreposição dos tijolos ecolares que foram partidos ao meio, cortados ao meio, e depois dessa superposição, é feito o nivelamento de uma camada de pasta de mistura de cimento com água para melhor distribuição da força para o ensaio de rompimento axial dos corpos de prova. E sobre o ensaio de rompimento, ele é feito na prensa-MIC, onde os corpos de prova produzidos de diferentes teores de rejeito de manganês é, é exposto a uma pressão até o seu rompimento, dando resultado em MPa. Em relação aos nossos resultados, tanto do nosso solo quanto do nosso rejeito de manganês e também do conjunto que seria o nosso tijolo ecológico, que é a união do cimento, do rejeito de manganês mais o nosso solo, nós conseguimos alguns resultados. Começando pelo teor de argila, que conseguimos uma média de 23,91, que, considerando a norma que rege esses critérios, ele tem que ter a porcentagem de 10 a 50%, ou seja, entramos dentro desse critério. Passando para o nosso ensaio de compactação, nós obtemos com ele uma umidade ótima de 27,17%, o que significa que vai ajudar a gente a entender qual é a porcentagem de água que a gente vai conseguir para atingir, que a gente vai ter que fornecer a umidade ao solo para atingirmos a melhor eficiência dele em relação à sua rigidez e à resistência mecânica. Em relação ao limite de liquidez, nós conseguimos um valor de 44,78%. Levando em consideração a norma, ela fala que esse valor tem que ser menor ou igual a 45%. Ou seja, novamente, nós conseguimos entrar dentro desse critério. Em relação ao limite de plasticidade,
nós atingimos um valor de 35,31. Ele não tem um valor, um requisito dentro da norma, mas vale relembrar que ele é um fator primordial para calcularmos o índice de plasticidade, que é um critério na norma, que dentro do índice de plasticidade conquistamos o valor de 9,11. E novamente passando para a norma, nós encontramos nela que nesse valor tem que ser menor ou igual a 18%, ou seja, nosso solo cumpriu todos os requisitos para podermos utilizá-lo ele na produção de tijolo ecológico. Em relação ao rejeito de manganês, fizemos um ensaio de FRX, que seria a fluorescência do raio-x, para entendermos como é que é a presença dos óxidos na amostra. Encontramos que a segunda maior substância seria o trióxido de ferro, que seria 29,58%, e a maior substância seria o óxido de manganês. E em relação ao trióxido de ferro, ele já traz um impacto positivo na resistência mecânica do tijolo, segundo resultados bibliográficos. Em relação à granulometria, fizemos a comparação da granulometria do manganês com o do solo e observamos que eles apresentam granulometrias muito parecidas, o que nos permitiu fazer uma substituição simples e só pegando da porcentagem do nosso solo. Em relação à compressão do nosso tijolo ecológico, nós observamos que quanto maior maior porcentagem de adição no nosso rejeito de manganês, maior a nossa resistência. Mas vale ressaltar que o nosso espaço amostral foi de 30% do nosso rejeito de manganês. Então não podemos garantir que quanto maior essa porcentagem, ainda vai garantir essa maior resistência mecânica. Mas até 30% ele se representou uma resistência maior do que o tijolo de referência sem o rejeito de manganês. Em relação à absorção de água, nosso tijolo de referência teve a maior absorção de água, ou seja, é o tijolo que não tem a porcentagem de manganês. Mas observamos que conforme íamos aumentando a porcentagem do tijolo com manganês, a absorção de água ia aumentando. Até 30% ela não chegou a ser maior do que o tijolo de referência, mas tudo indica que quanto maior essa porcentagem ia chegar a ser maior do que do tijolo de referência. Já sobre a conclusão do trabalho, nós podemos ver que há maior resistência mecânica de acordo com que aumentamos a porcentagem de rejeito de manganês presente no corpo de prova, há um aumento também de uma absorção de água. E nós temos que entender também a relação de umidade ótima e umidade ideal do trabalho, a partir do momento que aumentamos a porcentagem de rejeito de manganês no corpo de prova.